Boa noite, irmãos, tudo bem? Saúdo a todos com a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado aí pela sua companhia. Vamos a mais uma jornada no estudo das Escrituras Sagradas, nesta quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Mais um estudo bíblico da Quarta Igreja. Por enquanto ainda faremos desta forma remota. Logo em breve faremos presencialmente, né? Também como estamos nos trabalhos da igreja. Hoje, amados, gostaria de trabalhar com a igreja o livro do profeta Obadias. Obadias. Os livros proféticos do Antigo Testamento são divididos entre profetas maiores e profetas menores. São 12 os profetas menores. Entre eles, o livro do profeta Obadias. Cada profeta tem o seu cenário histórico, o seu contexto, a sua época e o seu propósito, objetivo. E dentro do estudo desse precioso livro do Antigo Testamento, quero abordar este tema, que está relacionado com a mensagem do profeta. Quando o problema é o orgulho. Sim, quando o problema é o orgulho. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, a todos nós, no estudo da palavra do Senhor nesta noite. É a nossa oração. Por favor, abra sua Bíblia então aí em Obadias, tá? Obadias. Eu coloquei o texto aqui para facilitar, mas gostaria que você acompanhasse em sua casa, tá bom? Vamos à leitura do texto de todo o livro. É apenas um capítulo apenas, né? Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Esse versículo 3 é muito importante. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. Importante, versículo 10 também. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua angústia, da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia,
Vocês observaram no dia da calamidade, no dia da angústia, no dia da ruína de Israel, de Jerusalém, de Judá. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Por quê? Como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais estará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Observem essas expressões, casa de Esaú. Está se referindo ao povo de Edom. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, mais ao norte. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel, é uma promessa, é uma profecia, possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. E termina, e o reino será do Senhor. Que Deus nos abençoe, amados, na exposição desse texto tão importante, tão importante. Algumas informações preliminares. O título, Obadias. Quem é Obadias? Bom, Obadias significa servo do Senhor. Pouco se fala e pouco se sabe acerca do profeta Obadias. Não se sabe muita coisa, a não ser que ele estava presente, foi uma testemunha ocular, como o profeta Jeremias, no momento de maior calamidade da história do povo de Israel no Antigo Testamento, quando os babilônios, os caldeus, invadiram a terra, destruíram e invadiram Jerusalém, tomaram, saquearam e levaram cativos os judeus para a Babilônia. Arrasaram, queimaram, escravizaram o povo. Então, esta calamidade, essa tragédia foi testemunhada pelo profeta Jeremias e também pelo profeta Obadias. E é disso que ele trata no livro. É desse assunto que ele trata no livro. Dia da calamidade, dia da ruína, dia da angústia, se referindo àquela ocasião em que Jerusalém foi destruída, arrasada pelos caldeus. Bom, para você entender um pouquinho a questão da geografia bíblica, né? Onde ficava Edom? Aqui, por esse mapa, Edom fica ao sul de Judá, aqui ao sul do Mar Morto, já na região do Negueb, do deserto do Negueb, indo para o Golfo de Acaba. Ok? Então essa terra aqui, essa região aqui montanhosa, é uma região muito montanhosa que os edomitas, eles dominaram. É o território dos edomitas então, tá? Edom ficava na cadeia de montanhas dos planaltos do Monte Seir, a sudeste de Judá, além do Mar Morto. Ou seja, quando se separou de Jacó e de Isaac, Esaú, foi lá que ele estabeleceu seu clã, sua residência, sua terra e sua descendência, né, nessa região. São os descendentes de Esaú. Essa região, assim, toda ela montanhosa, escarpas, assim, uma região muito difícil de acesso, né? E eles se orgulhavam disso, porque era uma região de difícil acesso para os inimigos, né? Para os adversários. As escarpadas montanhas em que eles viviam, né, davam-lhe isolamento e uma proteção natural contra os inimigos. Então eles se orgulhavam um pouco disso, de serem assim protegidos por esta situação geográfica, né? Situação geográfica. Bom, a história dos edomitas começa lá atrás, na história dos patriarcas, na história de Isaac, quando nasceu seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, e assim
houve aqueles problemas todos entre os dois irmãos. Jacó suplantou, né, e enganou seu irmão e conseguiu o direito de primogenitura e conseguiu a bênção do seu pai Isaque, assim gerando um ódio no coração de Esaú. Então naquele momento os dois se separaram. Jacó teve que ir à terra de Padã Arã, né, fugindo da ira do seu irmão, e a partir de então nasceu então esse antagonismo, né, entre esses povos. Okay? Essa inimizade vai se tornar nacional lá na frente, quando Israel, no êxodo, sair do Egito e voltar à terra da promessa. Esses dois povos vão assim, manifestar a sua inimizade, então. Sua inimizade. Nos tempos de Jesus, para nós termos uma noção, havia um idumeu, né, um edomita, que era o rei Herodes. Ou seja, Herodes, não sendo judeu, governou porque ele foi assim colocado ali pelo governo, pelo Império Romano, um pouco antes do nascimento de Jesus. Então ele não era judeu, mas estava no governo dos judeus na época do nascimento de Jesus. Olha que história, né? Olha que história, dá para você entender o porquê de Herodes estar preocupado com aquela profecia sendo cumprida e um rei está sendo anunciado pelos profetas que vieram do Oriente, né? Pelos profetas que vieram do Oriente, tá bom? Mas algumas informações importantes. Como nação, Edom, né, vai ser extinta assim, juntamente com Israel, quando os romanos irão cercar a região, tomar a região no ano 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo. Então são algumas informações sobre a história, sobre a relação de Edom com Israel, sempre foi antagônica, né, entre os dois povos, né, e a sua extinção no ano 70. A sua destruição, ela foi profetizada, ela foi anunciada de uma forma completa e perpétua por vários profetas, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Malaquias. Encontramos, e esses textos aí nos mostram, profecias acerca de Edom, o que Deus faria com aquela nação. É muito interessante isso, o olhar de Deus para aquele povo vizinho de Israel, né? Um parente antigo de Israel, porém uma nação que se colocava sempre hostil ao povo de Deus, principalmente na época do profeta Obadias. Por isso nessa profecia aqui, essa profecia ser dirigida a Edom. Aí você vai olhar e vai me perguntar: pastor, eu estou entendendo, mas o que será que tudo isso tem a ver conosco? Bom, nós vamos trabalhar isso com toda a certeza. A importância do livro de Obadias no cânon, a importância do livro de Obadias na profecia bíblica, a mensagem de Edom e o julgamento às nações e a promessa de restauração. É o que nós vamos encontrar nesse livro. Que lições podemos extrair do livro de Obadias? Que lições? Algumas delas, eu quero que você preste muita atenção, meu amado, por favor, para juntos assim entendermos as aplicações devidas dessa linda mensagem profética. É uma mensagem específica, é uma mensagem direcionada a um povo, mas tem um olhar muito para o futuro, para a escatologia, para a promessa de restauração, para a vinda do Messias. E tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com a igreja. O livro ensina que os inimigos do povo de Deus nunca terão sucesso. É muito interessante isso. Edom era o inimigo. Na hora mais difícil, quando os caldeus invadiram e arrasaram com a terra, destruindo, matando, escravizando, Edom se colocou ao lado dos adversários. Em vez de ter compaixão, é o que o texto fala, compaixão e sentimento e misericórdia para com os judeus que estavam padecendo aquela hora, o texto fala que eles foram, com muita malícia, olharam com prazer o que estava acontecendo ali com Israel. Havia no coração deles, desse povo, muito orgulho, soberba, e disso a palavra do Senhor vai tratar. O livro ensina também que Deus irá restaurar o seu povo, o povo de Israel, mas os soberbos e os orgulhosos e os arrogantes serão punidos. Guarde isso.
Edom se manifestava pelo seu orgulho, arrogância e soberba. Mas Deus estava vendo e Deus vai agir. E Deus vai restaurar o seu povo de Israel, e vai condenar os soberbos e arrogantes. A primeira lição, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Edom estava prestes a ser desprezado pelas nações porque se deixou enganar pelo orgulho. Era uma nação pequena. Edom sempre foi uma pequena nação. Mas somente pelo fato de estar numa região privilegiada, de defesa militar, assim, ele se considerava protegido ali, com dificuldade dos inimigos invadirem, ele era soberbo, arrogante e orgulhoso. É o que diz o versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. Interessante. Os homens ficam muito autoconfiantes com os seus privilégios ou situações que tem na vida, e às vezes esse falso entendimento leva a uma arrogância, uma soberba, um engano no coração. E disso vai tratar esta profecia. O orgulhoso, o soberbo, é aquele que, como Edom, ele ouve apenas o seu próprio coração. Ele é como diz o versículo 3, e dizes no teu coração, quem me deitará? Quem vai me derrubar? Quem vai me vencer? Quem vai me superar? Quando no coração do ser humano, seja eu, você, qualquer pessoa, ou nações, são tomados de soberba, e acontece muito. Você sabe disso, que isso acontece muito. As pessoas se tornam arrogantes, superiores aos demais, e se enganam tremendamente. Esse é um problema do coração humano, problema do coração humano desde a queda, desde Adão. Né? Acerca do coração, a Bíblia diz algumas coisas. Vamos lá. Que ele deve ser guardado. O coração do homem, o homem deve guardar o seu coração. Provérbios 4, 23. Que Deus requer do homem dos seus filhos o seu coração. 3. No entanto, o coração do homem, como diz Jeremias 17, 9, é desesperadamente corrupto, enganoso é o coração humano. E depois da queda ele se tornou continuamente mau. Nós encontramos isso lá no livro de Gênesis capítulo 6. Os primeiros versículos mostram a condição espiritual, moral da humanidade ali antes do dilúvio, né? Totalmente tomado, corrompido, depravado pelo pecado. E assim assim registra, meu irmão, da mesma maneira como está a sociedade humana contemporânea, não mudou nada. Ela é tomada pelo pecado, pela natureza corrompida do homem, caída, e assim causando todos os males que você observa na existência humana. Todos os problemas, todos os males são causados pela queda, pelo coração corrupto do homem, que é a fonte de todos os males e pecados, conforme disse Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração do homem procede a ira, a maldade, a prostituição, o adultério, do coração, ou seja, da natureza humana, né, do pecado que habita em nós. Sim, o coração do homem é enganoso. Então, quando o homem é dominado pelo seu coração, quero saber o que o meu coração está sentindo. É muito de nossa cultura, né? Só que o coração do homem é terrível, ele é pecador. É o que havia lá em Edom, ele se enganou. É enganoso. O orgulhoso, ele ouve o seu próprio coração e ele é enganado por ele. Ele ouve a si mesmo. Olha, eu sou bom, eu sou competente, eu realizo, eu sou forte, eu posso, eu consigo. Esses discursos são tão comuns hoje em dia. Bom, assim um homem orgulhoso da sua capacidade, do seu poder, da sua autoridade, da sua força, da sua condição, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele o homem é vaidoso, gosta do seu corpo, da sua beleza, da sua inteligência. Aí isso toma conta da mente humana
e é vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador. Ele não aceita ser contrariado. Ele não se importa, ele não busca conselhos, ele não precisa. Ele acha que não precisa. Afinal de contas, tudo que ele fez e ele conseguiu por si mesmo. Foi por sua capacidade, seu esforço. É assim o homem, entre aspas, chamado moderno. Mas de moderno não tem nada. É o mesmo homem desde o início da civilização humana, quando começou com Adão, tomado de si mesmo, de si mesmo. Ele não busca conselhos e nem pede orientação a ninguém. Faz apenas o que dá na sua cabeça. É o engano do coração, meu Deus. Quantos males. Você vê todo dia, exemplos disso daí, nos conflitos humanos, em todas as áreas, né? Todas as áreas, família, sociedade, relação entre as pessoas, violência, crimes entre pessoas e entre povos e nações, por causa do orgulho humano. O orgulhoso é aquele que confia nas suas condições, nas suas circunstâncias, como Edom, o reino de Edom, né? Ele é orgulhoso. O segundo erro do orgulhoso é achar que tudo está bem. Os edomitas, eles acreditavam que estavam seguros porque tinham fortalezas no alto das rochas. E que assim, os adversários, os exércitos dos inimigos não conseguiriam chegar até ele por causa dessa barreira natural que eles tinham e eles gostavam disso. Eles então viam seus recursos, suas condições e achavam que isso iria garantir o sucesso. Assim não é diferente hoje não, né? Não é diferente, os homens confiam no seu dinheiro, na sua riqueza, nas suas posses e outras coisas mais, e não em Deus. A segurança deles não estava em Deus, mas na sua situação e condição geográfica. É por isso que muitas vezes depositamos a nossa confiança, nossa capacidade ou nas circunstâncias daquilo que nós adquirimos ou temos ao nosso redor. Ou talvez em outras pessoas, ou talvez nos governos, né? Tanta esperança nos governos e nos homens. Talvez em nossa formação, né? Nossa tradição, nossa família, a minha formação, meus princípios, ou talvez no emprego, no que conseguiu, não, eu estou realizado aqui, ou alcancei este empreendimento, ou esta empresa, ou este lugar de destaque na minha empresa. Então os homens às vezes se gabam de uma situação que é temporária, sempre será temporária, mas às vezes os homens se enganam, colocando a sua confiança nisso, como Edom estava ali. Nós acreditamos que essas coisas nos afastarão dos perigos da vida. E isso é um grande perigo nosso, né? Grande perigo do orgulho. Olha que interessante, o Salmo 146, versículo 3 a 5. Por favor, acompanhe. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confieis. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Irmãos e irmãs, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Aí ele conclui dizendo, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está onde? No Senhor, seu Deus. O orgulhoso acha que nada pode atingi-lo. Os edomitas diziam, aqui no versículo 3 ainda, quem me deitará por terra? Ou seja, quem vai me derrubar? Quem vai me vencer? Eles achavam que eram inatingíveis, né? Invencíveis. O orgulhoso pensa que nada de mal pode lhe acontecer. Esse é um problema para todos nós, né? A autoconfiança, ela no caso, assim, é inabalável, porque em si mesmo e nas suas condições é um perigo. Esse tipo de pensamento arrogante é a forma mais certa da ruína, da queda. Quando é seguro demais em si mesmo. Provérbios 16, 18 diz assim, olha, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda.
altivez do espírito, né? Pessoas muito ensimesmadas, muito cheias de si, de uma forma exagerada, sem dependência de Deus. Olha, é um passo para a queda, para a ruína, diz a palavra do Senhor. Vamos seguir. Segundo ponto. Era esse o coração de Edom, orgulhoso, arrogante, soberbo. Aí Deus denuncia os pecados de Edom, do versículo 10 até o 14. Nós até demos uma certa ênfase, né? Dele olhar com prazer o erro do irmão, né? De querer ajudar. Ou seja, quais são alguns desses pecados? A sua omissão diante da maldade. Eles viram o mal que os caldeus, os babilônios, fizeram contra Israel. A violência terrível, queimaram, saquearam, levaram os bens, levaram crianças, levaram mulheres, mataram os homens. Foi terrível. E eles viram essa violência e se omitiram. Os edomitas estavam sendo julgados porque nada fizeram quando Jerusalém foi atacada. A Bíblia nos exorta a não endurecer o coração diante da necessidade do próximo. Nós temos que chorar pelo sofrimento alheio, chorar pela dor alheia, chorar pela miséria que nos cerca. Se você vê cenas e situações no cotidiano, de pobreza, de miséria, de opressão, e o seu coração não ficar condoído, no mínimo condoído com a situação, alguma coisa está errada conosco. Está errada conosco. Nós temos que ter um coração misericordioso, ou seja, que sente a miséria do próximo e lamenta a miséria do próximo, e tendo ao alcance alguma possibilidade de fazer algo, fazer. Mas Edom não fez nada. Pelo contrário, além de não fazer nada, ele parece que se alegrou com o mal do outro, se alegrou com a tragédia na vida dos judeus naquele momento. E Deus vê o que está no nosso coração. Nós não podemos ser insensíveis e ver o que está acontecendo na humanidade, em outros países, em outras nações, a miséria, o sofrimento, o desespero. Recentemente, estamos acompanhando aí a situação do povo afegão, numa situação tão difícil, tão emblemática, triste. Temos que orar, temos que rogar a Deus graça e misericórdia sobre pessoas, seres humanos assim, deixados e tratados, a vida humana de graça, sendo levada assim de graça, por pessoas violentas e cruéis. Não, temos que sentir a maldade. Nós pecamos quando deixamos de fazer o bem, diz a palavra do Senhor, diz Tiago no seu capítulo 4, versículo 17. Temos que fazer o bem. Isso está relacionado também com a falta de compaixão, no versículo 12 e 13, relacionado à situação de Edom, vendo o sofrimento dos judeus, né? Maior, porém, é o pecado daqueles que participam ativamente da injustiça, porque de certa forma os edomitas apoiaram os caldeus na invasão e destruição de Judá. Os edomitas participaram da violência feita a Jerusalém de duas maneiras. Eles se alegraram com o ocorrido e olharam com prazer a desgraça alheia e falaram arrogantemente contra essa queda. Chegaram a fazer emboscadas nos caminhos para pegar aqueles que tentavam fugir da guerra e da morte. Eles faziam emboscadas para pegar judeus e entregar aos seus adversários inimigos. Que terrível, que traição, que maldade! Deus estava vendo tudo aquilo, porque Deus vê todas as coisas. E aqui essa palavra, que é muito interessante, está falando de Edom, está falando da humanidade, está falando de mim, está falando de você. Deus está vendo tudo que está acontecendo no nosso país, na América Latina e no mundo todo, em todas as nações. Deus está vendo a arrogância, a soberba, a violência, a maldade. E Ele espera que nós, como povo de Deus, tenhamos o coração discernido e sensíveis ao sofrimento humano.
Esta atitude foi vista, esse desprezo, foi na crucificação de Jesus. Vocês lembram disso, né? Lá na cruz, ele colocado entre dois ladrões, numa situação de angústia, de sofrimento e dor, e as pessoas ali embaixo zombando, criticando, ironizando com Cristo, esse redentor lá na cruz. A zombaria por si só já é condenável e contraria o princípio bíblico da compaixão. Ou seja, não apenas não ter compaixão e zombar. Esta arrogante desobediência contra Deus, alegrar-se pelo infortúnio de alguém. É uma arrogante desobediência contra Deus, alegrar-se pela tristeza e desespero do outro. E a gente vê todo dia em nosso país, em situações sociais, em situações de violência urbana, violência doméstica. Nós vemos em nosso país. Esta semana, a maldade dos ladrões em Araçatuba, trazendo terror para uma cidade, colocando quase 100 bombas na cidade. É uma coisa de muita maldade, é o nosso dia a dia. É o ser humano pecador, é a arrogância, a soberba, a maldade causada pelo pecado. No caso lá também, além de fazer tudo isso, Deus condena no versículo 11, eles exploravam os mais fracos, porque essa é outra maneira também de participar da injustiça, é tirar proveito da injustiça. Olha, falar isso num país como o nosso Brasil, onde a corrupção está assim, né, na raiz da nossa cultura e da nossa sociedade, infelizmente, ou seja, as pessoas tendo oportunidade, tiram vantagens para subornar, para ganhar, ter alguma vantagem financeira ou de poder de alguma outra coisa, se aproveitando até da injustiça. Os edomitas fizeram isso. Eles pegaram bens da cidade durante a destruição. Terrível! Jerusalém estava sendo saqueada, invadida. Os edomitas estrangeiros entraram, se aproveitaram para também levar alguma coisa. É o ser humano. Você já ficou revoltado quando um caminhão de alimento, né, para assim em algum lugar e as pessoas entram e pegam assim? Apesar que a comida, né, é importante, né? Mas as pessoas saqueiam muitas vezes e entram no bem alheio por maldade, violência, pelo puro prazer de cometer aquele crime, né? No caso dos edomitas, eles se aproveitaram, pessoas morrendo, sendo assassinadas, e eles foram lá explorando e se aproveitando daquele momento de dor e tristeza. Terrível. Se aproveitaram dos momentos críticos de Judá e roubaram os seus bens. Roubaram os seus bens. Que triste. Deus então condena o pecado de explorar, de tirar proveito, de humilhar ou de prejudicar o próximo de qualquer maneira, de cometer o crime. É assim mesmo. Deus condena, meu irmão. Edom fez isso. Deus vê isso. Deus revela a sua ira então contra Edom. Né? Do versículo 15 em diante ele vai explicar tudo isso. Né? Deus afirma a sua indignação contra o pensamento, contra as ações de orgulho. Deus que não se importava quão alto Edom subisse, no versículo 4. Ó, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei. Ou seja, por mais alto que ele pudesse se encontrar ou se achar, Deus haveria de derrubar ele dali. Provérbio 16:5 diz assim, olha que interessante, ó. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Olha só. Deus condena. A falta de misericórdia seria castigada com uma invasão. Nada seria poupado. Seus inimigos tomariam tudo que encontrasse, até que não ficasse nada. Edom seria atraído pelos seus aliados, pois o orgulhoso não tem amigos, apenas pessoas interessadas naquilo que ele pode oferecer. É o que diz aqui o texto, a profecia dizendo, os outros vão tirar os seus bens. Edom seria envergonhado, versículo 8 e 9. Edom seria envergonhado porque tudo em que ele confiava se mostrava falso. Os seus sábios ficarão confusos, seus valentes atemorizados. É o que diz o versículo 8. Farei perecer os sábios de Edom
Eles se orgulhavam de serem sábios, de possuírem sabedoria, entendimento. Aí Deus fala, vou tirar tudo isso. A loucura e a fraqueza do arrogante ficará exposta, porque a verdadeira sabedoria e a força vem do Senhor, conforme Tiago 3. Meu irmão, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sejam indivíduos, sejam nações. O irmão há de lembrar a história do Antigo Testamento, tem muitos exemplos disso. Faraó na época de Moisés, Nabucodonosor e tanto outros reis, imperadores, mas foram tratados por Deus. Tratados por Deus. 1 Pedro 5:5-6 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, meu irmão, minha irmã, o que importa é o nosso coração diante de Deus. O que importa é o teu caráter, tua integridade, a tua vida diante de Deus. Não se deixe levar pelos valores e discursos e conceitos do mundo que exaltam o homem, que o levam a uma vaidade de pensamento e soberba de entendimento e de falsa segurança. Não se deixe levar. Seja humilde diante de Deus. Seja correto e íntegro, mas humilde diante do Senhor, porque Deus resiste os soberbos. Guarde isso para a sua vida. Deus resiste os soberbos e concede graça aos humildes. Deus anuncia a sentença contra Edom. A segunda parte do livro de Obadias, ele anuncia aqui, meus irmãos, que Deus vai restaurar os filhos de Israel que foram humilhados e mostrará que o reino de Deus pertence somente, que o reino pertence ao Senhor e que o seu povo será restaurado e que o reino do seu povo será restaurado. É fantástico. Ao mesmo tempo que ele condena e julga Edom pelo seu orgulho, soberba e arrogância, ele já diz aqui na mesma profecia o que fará com o seu povo. Ou seja, Edom, você está olhando para a cidade de Jerusalém queimada, destruída e saqueada. Olha, calma, o Senhor vai restaurar tudo aquilo. É o que está dizendo o profeta Obadias. O Senhor vai restaurar o seu povo. Vai levantar novamente o seu povo. E eles voltarão para a sua terra. Mas você, Edom, e as outras nações serão julgadas. E o reino de Deus será estabelecido. Que promessa! Para você e para mim também, meu irmão. Saber que esse Deus está vendo tudo, está no controle e nada ficará impune aos olhos do Deus justo. Ao justo juiz. Nada. Tudo que esse mundo, esse povo tem feito de maldade, crueldade, violência, opressão, ganância, soberba, nada ficará impune diante do Deus eterno. E o seu povo, que é a sua igreja, como o povo de Israel, vai experimentar a bem-aventurança, o reino eterno, as promessas se cumprirão, o Senhor voltará, consumará a sua obra, estabelecerá o reino, o novo céus e nova terra. É assim a promessa ao povo de Deus, ao povo do Senhor, ali na profecia de Obadias, e se dirige a nós. O julgamento do perverso no 15:16 é certo. O Senhor está prestes a vir sobre as nações. O dia do Senhor está prestes a vir. E no versículo 15, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. O dia do Senhor é o dia em que Deus vai julgar a perversidade, vai vingar a justiça, vai vingar a injustiça, né? Vai condenar o pecado,
a perversidade, a impiedade. Deus é misericordioso, mas Ele não vai tolerar o pecado para sempre, meu irmão. Não vai. Quando o pecador individual ou como nação ignora a palavra do Senhor, a lei do Senhor, Deus virá. Ele vem para julgar e vingar, estabelecer o juízo, com toda certeza. Essas passagens bíblicas e tantas outras mais nós encontramos nas Escrituras. O Senhor voltará e há de estabelecer o julgamento. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O juízo do Senhor tem como base, meu irmão, a justiça de Deus. Não é um capricho divino e nem é meramente vingança. É justiça. É justiça. O castigo não será menor nem maior que os pecados cometidos. A sentença de um pecador não será desproporcional aos seus próprios pecados, mas pode ter certeza de que sofrerá as consequências do seu pecado. Versículo 16 diz assim: porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Assim como eles festejaram, celebraram quando Israel foi humilhado, assim ele vai ser humilhado também. Deus não usaria Edom simplesmente como exemplo, mas julgaria igualmente todas as nações pelos seus pecados, porque a promessa, essa profecia é muito interessante. Se dirige a Edom e a todas as demais nações. Assim como veio o castigo para Edom, a profecia fala da libertação do seu povo, do versículo 17 a 21, até o final, né? Que é interessante, mas no monte de Sião, do versículo 17, mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Que promessa! Sabe quando Obadias disse isso? No monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó, que são judeus, possuirão as suas herdades. Ele disse isso quando eles não tinham nada, quando eles perderam tudo, quando a terra era arrasada. Aí está a diferença do crente. Ele crê na promessa de Deus e na palavra de Deus, em qualquer circunstância da sua vida. Mesmo quando muitas vezes as coisas não estão indo tão bem, quando às vezes em nossa casa as coisas não estão em ordem, está faltando alguma coisa, quando em nossa vida temos problemas ou dificuldades, temos períodos na nossa vida, que passamos por algum deserto. São fases, são situações permitidas pela soberana vontade do Senhor em nossa vida, e nós passamos dificuldades. Mas o crente, ele sabe, mesmo nas adversidades, mesmo nas tribulações, mesmo quando as coisas não estão tão bem no momento, ele sabe que Deus está com ele. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de que o Senhor vai conceder a vitória, que a vitória é certa. Então o povo de Deus descansa e aguarda a promessa de Deus, não só aqui, mas na eternidade. É a promessa da bem-aventurança, do livramento, da vitória, meu irmão. Então não sei como está a tua vida, como está teu momento de vida. Espere no Senhor, descanse no Senhor, aguarde no Senhor, confie nas promessas do Senhor. Com certeza, do livramento de Deus, da vitória de Deus. Na destruição do Monte Sião, Israel foi castigado pelos seus pecados, sim. Por isso que ele foi condenado pelos caldeus, Deus condenou através dos caldeus. Mas depois eles veriam o livramento do Senhor. Por trás dos juízos divinos, há sempre o amor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O pecado tem que ser punido, mas Deus deseja muito mais dar a libertação àqueles que se arrependem e àqueles que voltam para Ele, amado. Que bênção! A mensagem de Obadias é linda. Deus trará de volta aqui ao Monte de Sião um remanescente do cativeiro. Ó. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O que quer dizer isso? Eles voltarão à sua terra, à sua propriedade, de onde foram arrancados, de onde foram tirados com violência. Mas a promessa a eles eles voltarão. E Deus fala através do profeta
dirigindo a Edom, mas Deus fala, fiquem espertos, porque o Senhor vai trazer seu povo de volta. Que promessa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa fantástica. O monte será santo, mas no monte Sião haverá livramento, e o monte será santo, será consagrado novamente, haverá culto ao Senhor, haverá adoração ao Senhor. O povo libertado seria o povo de Deus, purificado e da idolatria, por isso, por causa do castigo, voltaria santo, aprendendo. Foi assim depois do exílio. O povo judeu aprendeu depois do exílio babilônico, consanto ao Senhor. E os da casa de Jacó possuirão, a terra prometida retornaria. Como eu disse, aos exilados que voltassem. Que bênção, amado, nós descansarmos no Senhor e na sua palavra. Na sua palavra, nas suas verdades, nas suas promessas que se cumprem em toda a história e na eternidade. Essa igreja firme, ali não importa, passando dificuldades, perseguições, tribulações, firme nas promessas do Senhor. E aqui está essa promessa aqui no livro do profeta Obadias. O povo de Deus voltaria à sua terra. Versículo 18 diz assim, será fogo e chama, né? A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. O que quer dizer isso? Que no julgamento de Deus, o relacionamento entre Israel e Esaú será invertido. Agora, Edom estava rindo de Judá, por causa daquela situação momentânea. Mas no dia do juízo, a coisa vai virar. A casa de Jacó e a casa de José, que é a mesma coisa, seriam senhores sobre a casa de Esaú. E eles seriam instrumentos nas mãos de Deus para trazer juízo sobre Edom. Porque é assim que Deus faz. Deus faz. As pessoas podem... E acontece, estamos passando situações assim em alguns lugares do nosso planeta, alguns países, alguns continentes, alguns países da África particularmente, ali da Ásia, tem havido perseguições duras e violentas contra igrejas cristãs, sobre o povo cristão. E nós podemos sofrer no Brasil muito constrangimento ainda no futuro próximo, por sermos cristãos e por causa dos nossos princípios e valores e a palavra de Deus como regra de fé e prática de todos nós. Podemos sofrer por tudo isso, mas a promessa é certa. O Senhor está conosco e é o Deus da justiça. É o Deus que vê todas as coisas. E não importa o que façam, ou o que venham a fazer, o Senhor está no controle de todas as coisas e a justiça será feita. E aquele que cometer maldades ou violências, como tem feito contra o povo santo de Deus, a coisa vai se inverter com toda a certeza, amados irmãos. É a promessa do Senhor. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, ou seja, as fronteiras do reino messiânico, o reino davídico, seriam restauradas no sul e na planície dos filisteus. É muito interessante essa profecia, né? Que assim, as terras ali da Palestina seriam novamente tomadas pelo povo do Senhor, os de Negueb. Negueb é o deserto que fica ao sul de Israel. A planície dos filisteus, os campos de Efraim, que é no centro, né, no centro de Israel, né, de Israel, e os campos de Samaria e Benjamim possuirão Gileade, ou seja, é a promessa, o povo vai tomar a terra novamente. Bom, interessante isso aqui, eu quero chamar a tua atenção. Hoje, atualmente, todas essas regiões, com exceção da faixa de Gaza, fazem parte do território de Israel. Essa profecia é muito interessante. Está sendo cumprida já. O povo de Israel, como nação, como país, já está experimentando aquilo que Deus falou através de Obadias, lá por volta do ano 580 a.C. 580 e pouco antes de Cristo. Está se cumprindo. E vai se cumprir até o final. Aqui no versículo 21. É a vinda do reino. Aqui, ó. Salvadores hão de vir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa expressão final é messiânica, é escatológica. Tem a ver com Jesus, tem a ver com o Messias, tem a ver com a igreja, tem a ver com novos céus e nova terra, com consumação. E o reino será do Senhor. O rei veio. Jesus é o rei, é o Redentor, é o Messias. Cumprindo, é o Cristo. É o cumprimento da palavra. Interessante, ó.
No finalzinho do livro de Obadias, você encontra essa expressão. O reino será do Senhor. Igreja, proclame o reino. Já veio, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do reino. O reino já veio, está presente e será pleno e completo na volta do Senhor Jesus. E ele reina, ele é rei. Diga isso, viva isso, declare isso, cante isso na tua vida, amado irmão. O reino será do Senhor. Os exilados que retornassem ficariam sob o governo teocrático do próprio Deus. Esta foi a grande visão de Obadias e outros profetas, que o Senhor será o rei de Israel e que do Monte Sião ele governará o mundo. É muito interessante, né? Fará subir ao Monte Sião para julgar o Monte de Esaú. Certamente essa profecia cumprida na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Que bênção, que bênção. Quantas verdades preciosas para mim e para você, amados. Concluindo, fechando o nosso estudo de hoje. Olha lá. Que lições podemos extrair desse extraordinário livro de Obadias? Primeiro, que Deus condena o orgulho de Edom, assim como vai julgar o orgulho de todos, de toda a humanidade e todos nós. Segundo, Deus denuncia os pecados, ou seja, ficou muito claro, né, no decorrer do livro quais os pecados deles, né, de sentir prazer, falta de compaixão, que eles cometeram contra Judá. E Deus revela a sua ira, sua abominação contra Edom, contra o pecado cometido. Deus anuncia então a sentença, o julgamento que virá contra eles, sim. Ele finaliza anunciando assim a vinda do reino de Deus, a restauração do seu povo. São as lições que nós tiramos desse livro. Quantas lições nesse livro pequeno, mas rico de profecia. O grande problema de Edom foi o seu orgulho. Orgulho, a sua soberba e arrogância o fez desprezar o povo de Deus, a igreja, na hora da sua angústia. Olha os homens, observem os homens e as nações. Arrogância, a soberba e o orgulho. Observe também isso. Deus condena o pecado de Edom e anuncia o seu julgamento. É essa profecia. Então Deus condena o pecado do orgulho, da soberba e de Edom e anuncia o seu julgamento. E finalmente Deus anuncia a restauração do seu povo ali, que na hora da tribulação que passou, mas havia a promessa de voltar, de se restaurar, restaurado, e a glória do reino eterno através do Messias. Que mensagens gloriosas! Em dias tão confusos, tão cheios de sentimentos, né? E falsas profecias ao nosso derredor, eu gostaria que você atentasse para as verdades da palavra do Senhor. Não só de Obadias, que vemos hoje, esta noite, mas nos demais profetas, né? Nos demais profetas e a mensagem também dos apóstolos, a mensagem dos evangelhos. Que fique isso no seu coração, a palavra de esperança, de confiança e de segurança no Deus eterno, que é juiz e que voltará e cujo reino vai se estabelecer com toda certeza. Firma o teu coração, meu irmão, não importa a circunstância, não importa a luta que você está travando, descanse no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude, meu irmão, a entender as lições desse precioso livro de Obadias, que fique no teu coração nessa noite. Muito obrigado, amado, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Um grande abraço, fiquem com Deus.